Olá, eu converso hoje com o meu amigo Maeli Coelho Filho, o Júnior. Ele é vice-presidente executivo da MedSenior e membro da família controladora. A MedSenior, ele vai contar um pouquinho melhor pra gente, é uma operadora de saúde capixaba, hoje presente em 7 estados do Brasil e que teve uma trajetória de crescimento meteórica, tendo atraído a atenção do Fundo Soberano de Singapura, Temasek, que recentemente virou sócio minoritário da empresa. A ideia é que o Júnior conte um pouquinho da história da empresa, dele, da família como empreendedora, dos diferenciais da MedSenior, que é focada aí na melhor idade, para um público acima de 60 anos, e também falar um pouquinho dos planos da empresa para frente. Júnior, antes de mais nada, muito obrigado por bater esse papo comigo. E eu queria que você começasse falando um pouquinho de como a sua família decidiu empreender na área de saúde como uma operadora de saúde. Bom, essa história é uma história muito interessante, Peno, porque meu pai no passado havia sido sócio de uma empresa operadora de saúde e quando ele chega para nós e fala, olha, tem a oportunidade de investir numa empresa chamada MedSenior. E aí eu fui o primeiro a dizer, falei, pai, não faz sentido. Nós éramos, até pouco tempo atrás, sócios de uma operadora de saúde e o senhor falava que o negócio era ruim para todo mundo. Ruim para quem paga, ruim para quem recebe, ruim para o prestador, ruim para todo mundo. E por que nós haveríamos de voltar para esse segmento? Aí ele disse, olha, eu acho que vale a pena ouvir. Falei, ouvir, nós fomos ouvir. E a MedSenior surgiu em 2010 e essa conversa surgiu na nossa família em 2012. Em 2012, lá chegando para ouvir o que ela tinha a dizer, nós ficamos encantados com o modelo, porque era, desde aquela época, algo extremamente diferente, focado única e exclusivamente na prevenção. E ali foi um amor à primeira vista. Eu fui o primeiro a chegar para o meu pai e dizer para ele o seguinte, olha, não faz sentido a gente não entrar nesse business e a partir de então nós resolvemos empreender e retornar para a área de saúde. Muito legal. E conta um pouquinho do que é a MedSenior, quais são os diferenciais de uma operadora de saúde que a gente conhece normalmente no mercado? Bom, são várias as diferenças. A primeira delas é o público. Nós somos focados num público acima de 60 anos, então basicamente os idosos. Muito legal. E Júnior, como que isso se traduz na trajetória de crescimento da empresa? Vocês começaram no Espírito Santo, em Vitória, com poucas vidas. Dá um panorama de como evoluiu nesse período até hoje. Tem um dado interessante, né? Eu falei agora há pouco de 1.300 funcionários. Quando nós entramos na companhia e assumimos a companhia, o controle em 2015, éramos 90 funcionários, né? O que faturamos no ano de 2015, hoje faturamos por mês na companhia. Então, o crescimento foi um crescimento assim, muito rápido e eu diria até que meteórico, né? Então, basicamente, o que nos faz trazer de 2015 para cá é esse olhar diferente para o atendimento, é esse olhar diferente para o mercado. Nós começamos, como eu disse, em 2010, a companhia, nós entramos como sócios minoritários em 2012, em 2014 compramos o controle da companhia em dezembro, assumimos em 2015 e de lá para cá imprimimos algumas crenças e valores que a família tem. Então nós partimos então para o mercado de Belo Horizonte, depois do mercado de Belo Horizonte abrimos outros mercados, Brasília, Porto Alegre, Curitiba, Rio de Janeiro e agora estamos entrando em São Paulo. Muito bacana, Júnior. E agora, pegando o gancho, vocês têm uma trajetória muito bem sucedida, né, à frente da MedSenior e à frente de outros negócios também. E de onde que veio a decisão, como que foi esse processo de pensar em trazer um sócio investidor de fora, né? O negócio estava muito bem gerido pela família, crescendo. Como que foi esse amadurecimento de trazer um sócio? Belo ponto, Peno. E isso graças a você, porque nós, até então, a empresa em franca expansão, num desenvolvimento gigantesco, numa geração de caixa maravilhosa, ou seja, nós tínhamos sempre retroalimentando os resultados da empresa na expansão, sempre retroalimentando. E aí, num determinado momento, você chega com a possibilidade, que tal? Lembro-me como se fosse hoje, meu pai, não preciso de sócio e tal. Com o passar do tempo, veio a maturidade. E a maturidade nos trouxe uma reflexão.
O mercado hoje de saúde, ele é um mercado que você tem o maior contra o menor. Ou seja, é um mercado onde as empresas estão comprando o controle de uma das outras e tal, e estão expandindo pela compra. Nós não temos como comprar ninguém porque trabalhamos nichado e eu não consigo comprar uma outra operadora porque a operadora é de 0 a 100 e eu não consigo operar de 0 a 49, ou seja, 50 mais é o nosso mercado. E aí eu não consigo crescer. E aí nós começamos a entender a necessidade daquele irmão mais velho, daquele irmão que traga segurança, que tenha experiência, que já cometeu alguns erros e aprendeu com os erros para nos ensinar. Então tudo isso aí que você começou a trazer essa reflexão, chegou um momento que nós falamos, olha, faz todo sentido buscar alguém que possa nos ajudar nessa nossa jornada com uma maturidade muito maior. E foi a partir daí que a gente resolveu buscar um sócio que trouxesse e contribuísse dessa forma. E você lembra quanto tempo demorou para esse amadurecimento? Porque muitas vezes o empresário imagina que fazer uma transação é algo rápido, né? E que é simples, ele associa de repente à negociação de um imóvel, alguma coisa. Como que foi esse processo de conhecer, quanto tempo levou, o que foi importante nessa jornada para vocês? Existe uma linha tênue entre você saber o momento certo. Você não pode demorar demais e aí a pessoa, ou o fundo, ou o sócio não queira mais fazer a transição, e você não pode ser muito rápido porque você precisa conhecer muito bem com quem você está se casando. Então, no nosso caso, creio eu, algo em torno de 2 a 3 anos para começar essa jornada de forma... Nós levamos aí uns 4 anos entre pensar, conhecer o mercado, conhecer alguns fundos, e aí começamos com 2 anos a maturidade, olha, eu acho que agora é o momento. Aí vem uma análise prévia de amadurecimento da companhia e de preparar a companhia para receber. E aí, uma vez preparado a companhia, fizemos isso, obviamente, com a tua ajuda, porque hoje eu tenho a convicção que se fôssemos só atrás de um sócio, mas não tenho dúvida que nós teríamos feito muita besteira. Porque essa experiência que a Ártica tem e que você nos trouxe, essa segurança de calma, existe o senso de urgência, mas não existe o senso de pressa. Então nós tínhamos um senso de urgência, porque havia uma janela ali para ser concluído e ao mesmo tempo, dentro disso não poderia ter pressa. Então nós começamos a arrumar alguns números, nós começamos a entender cada vez mais, estressar cada vez mais os números, ganhando cada vez mais confiança a respeito disso. Depois nós viemos para aquela fase que é a fase de começar a conhecer os fundos, os possíveis parceiros e sócios, entender o que cada um teria a agregar ou não na operação. Então é um processo que não pode ter pressa. Eu sei que lá na minha família, eu posso dizer isso, meus irmãos sempre falavam, tá, e aí, quando é que vai ser? Qual é o time disso? E eu sempre com muito tato e cuidado em tentar segurar a ansiedade. Não, calma, tem que ser feito no momento certo, na hora certa e tudo no seu tempo. E nesse processo, no final, vocês acabaram casando com a Temasek, mas que conversas ou que investidores que te marcaram, que você acha que talvez por alguma razão não deu certo, mas que tinha afinidade, que também tinha alguma... E além só da questão financeira? O Peno nos trouxe logo no início a oportunidade de conhecer um fundo chamado Fundo de Liechtenstein. A gente, em dezembro de 2018, você liga e fala, olha, o pessoal de Liechtenstein, da LGT, querem trazer o príncipe para conhecer vocês. Aí desde aquele dia ali mudou tudo. Falei, meu Deus do céu, vem um príncipe conhecer nós. Aí o príncipe veio no dia 10 de janeiro, na realidade ele chegou em São Paulo no dia 9, pegou um avião, foi para Vitória, passou o dia conosco, conheceu tudo. Na época o hospital estava sendo construído, entrou na construção, conheceu tudo, almoçou conosco no refeitório, comeu muqueca capixaba e foi uma coisa maravilhosa. Quando ele foi embora, nós falamos, rapaz, nós podemos morrer, porque nós conhecemos um príncipe. Aquele príncipe clássico, sabe? Aquela pessoa toda, um gentleman, educado, não fala nada, tudo certinho e tal, parará. Uma pessoa maravilhosa. Outra pessoa que você nos deu o prazer de conhecer, a Carmen, lá do AFC, do Banco Mundial.
ela trouxe a Helena, lá de Washington e tal, passaram também o dia com a gente, comeram muqueca, conheceram. Então, assim, e essas experiências foram maravilhosas e foram marcantes pra gente. No dia que nós chegamos para falar com mamãe que a gente tinha 3 escolhidos e que provavelmente não seria o príncipe, mamãe quase morreu. Mas o príncipe é bonzinho demais e tal. Então, esse é um ponto da decisão, né? O momento em que você faz a escolha que você não sabe quem efetivamente você pode escolher. E você tem que fazer uma escolha muito mais com aquilo que aquele parceiro pode agregar a mais, né? Tínhamos 3 excepcionais opções sobre a mesa e a escolha feita pela Temasek foi uma escolha muito técnica. Legal. E vocês tiveram a oportunidade de decidir no sócio porque se prepararam para isso. Então Sim. Garantiram que tinham diferentes alternativas ao mesmo tempo na mesa, né? Uma outra coisa, Júnior, uma vez você me falou que não imaginava o quão complexo era o processo de M&A, né? Vamos pegar a parte técnica em si. Por um empresário que talvez considere passar por isso, no mínimo tenha curiosidade, você pensar em retrospectiva, que etapas do processo que mais te marcaram em termos de importância ou dedicação? Porque tem a parte de falar com o investidor, que é o que tem mais visibilidade, né? De escolher e tudo. Mas tem uma parte de arrumar a casa, de se preparar e estruturar que ninguém vê e que tem bastante coisa para ser feita, né? O que mais te marcou ou o que você reforçaria de importante para quem considera passar por um processo como esse? Eu diria para você que todas as etapas foram igualmente importantes. Por exemplo, quando nós sentamos e falamos, olha, vamos estruturar a empresa e conhecer os números e tal, essa fase foi uma fase importante. A segunda fase importante, que a grande maioria provavelmente não dá o devido valor, foi quando você nos disse assim, olha, para esse momento é importante trazer alguém que cuide de conversar com os possíveis sócios sobre os números. E aí nós trouxemos a Álvares e Marçal, que fez um trabalho maravilhoso e muitas vezes você pode entender aqui, mas é um custo. Não é um custo, isso se paga. E eu digo por quê? Porque do outro lado as pessoas, e faz parte do business, está tudo certo, ela tenta fazer com que, provar que o teu negócio de fato não vale aquilo que você imagina que valha. E aí eles começam a criar isso e aquilo e tal. Se você não tiver preparado, se você gaguejar como em vias de regra tende a gaguejar com determinadas perguntas capciosas, você incorre num erro. E se você tem um time ali na tua frente para poder, olha, pergunta aqui, não, isso é isso, isso é aquilo, Pô, quando nós entramos, tem um tal do Data Lake que nós fizemos lá com todas as informações, rapaz, ele falou o seguinte, olha, lê isso aqui, mandou o material, quando vocês lerem isso aqui e tiver dúvida, vem cá que eu respondo. E nós atrás dele falou, pô, beleza. E tem um cara fortão na sua frente ali para responder tudo, para segurar as perguntas, porque eram perguntas capciosas. Porque entenda, nesse jogo você querendo um sócio, o outro lado querendo comprar, você querendo ter a melhor performance em relação a valor, o outro lado também. Só que você quer um pouco mais e eles querem um pouco menos. E a questão é essa. E aí é negociação. E do outro lado, do nosso lado tinha a Álvares e Marçal, e um escritório de advocacia, que também é igualmente importante, e do outro lado tinha Deloitte, tinha Price, aquele povo todinho. Da Deloitte teve uma reunião, nós tinha 100 e tantas pessoas, uma coisa absurda, que participou de tudo. Então, assim, a Price teve um negócio bacana, e a Price estava defendendo os interesses da Temasek, que no final eles falaram, cara, nós fizemos um ajuste no teu EBITDA de apenas 0,3%. Ou seja, a gente estava muito certo do que a gente estava apresentando. Então, esse ponto é um ponto importante. Você conhecer e trazer para o teu time alguém que possa te apoiar nessa jornada, que não é uma jornada fácil. E volto, não tem certo e errado. Um quer fazer o melhor para o outro lado e o outro para o lado de cá. E aí, eu lembro bem que quando nós fizemos o signing, o nosso escritório de advocacia, junto com o escritório de advocacia deles, disse no dia uma coisa importantíssima. Disseram assim, olha, vocês não precisavam, nem a Temasek, nem vocês, de alguém para intermediar.
Porque todas as vezes que o nosso escritório chegava e falava o seguinte, olha, eles estão falando isso, pleiteando isso. A gente parava, olhava, faz sentido. Se eu tivesse no lugar dele, faria a mesma coisa. Não, tá ok. Aí me disseram a primeira vez, pô, mas você não vai, é isso mesmo? Eu falei, para desencargo de consciência é o seguinte, faz, vou perguntar para papai, se ele disser que não, que eu acho que não vai falar, eu volto e falo com você, mas para mim já tá liberado. Aí eu ligava, pai, fizeram isso, rapaz, não, tá certo, justo. Então, fair process, você tem que ter um processo justo em tudo isso aí. E essa condução, quando você tem propósitos iguais, a coisa casa e vai. Não tinha rota de colisão. Em negociação, não há vencedor nem vencido. A coisa é boa para todo mundo. Perfeito, perfeito. Por isso que foi importante esse amadurecimento ao longo do processo. Até dos dois lados, dos dois lados. Com o tempo, a Temácia que também amadureceu cada vez mais a decisão. Uma questão que muitas vezes o empresário fica na dúvida, e eu acho que vocês lidaram com maestria, é como lidar isso com relação com os outros stakeholders, né? Como que você comunicava para a empresa, a potencial transação ou não falava, como você lidou com a confidencialidade ao longo desse processo. Como que foi isso? Como foi comunicar o antes e o depois? Belo ponto, porque dentro da empresa, no processo de diligência, era auditoria. Não tinha como ser diferente, porque estressava os números de tal forma, questionava uma série de coisas, então todo mundo que participava, gente, olha, nós estamos passando por um processo de auditoria e isso foi exaustivamente dito para todos que era uma auditoria e que, de fato, nós estávamos sendo auditados. Então a diligência nada mais é do que uma auditoria, né? Então nós falávamos para todos que era uma auditoria. No closing, e aí sim, fechado, nós procuramos, e isso também graças a você, aqui na Ártica, você chegou e falou o seguinte, olha, são várias as possibilidades. Uma que eu julgo não ser interessante é que as pessoas acabam sabendo por outros da negociação. Então, junta o time e fala, olha, e comunique. E aí foi o que nós fizemos. Então isso é importante, a transparência, porque as pessoas que estão ali na companhia, elas estão dando o máximo de si pelo business, ou pelo propósito, que no nosso caso é o propósito. E aí se você falta com honestidade, se você não trata com transparência, cara, você acaba ferindo aquelas pessoas que estão dedicando quantos anos da vida ao teu business. Então, tratar com transparência é muito bom. No momento certo, deu tudo certo, fechou, assinou e tal, olha, tá aqui, temos um novo sócio, nada mais do que isso. E vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, ponto. Tem alguma coisa que você faria diferente ao longo desse processo? Peno, eu não consigo ver nada de diferente. Cada momento foi de uma intensidade, eram reuniões 10 horas da noite, eram reuniões urgentes e necessárias e tal, eram sabatinas maravilhosas, porque isso provava que de fato o livro para de pé, né? Então eu acho que são coisas que foram assim, não mudam absolutamente nenhum ponto da nossa jornada com a Ártica. E como você definiria, já que você tocou na nossa jornada conjunta, o nosso estilo de trabalho, né? Porque vocês conhecem muitas pessoas do mercado financeiro, muitos bancos, instituições, organizações, e aqui, até você mesmo disse, não existe melhor ou pior, existe diferente, né? Como você caracterizaria a nossa cultura, os nossos princípios, os nossos valores e como isso casou com a Med Senior? Eu diria em uma palavra, paciência. Você foi extremamente paciente na condução. Então, a forma como vocês conduziram veio em sintonia conosco. Ou seja, você respeitou o momento. E aí, no momento certo, você disse, olha, que tal experimentar? Que tal ouvir? Vamos ouvir. Vamos conhecer. Muito legal. Júnior, muito obrigado. Acho que foi muito bacana o papo. Agradeço aí a abertura, como você contou um pouquinho a história da Med Senior, da família, a sua trajetória também aí na empresa. E espero que ajude outros empresários aí que pensam e consideram passar por uma trajetória como a de vocês. Eu só tenho a agradecer, como eu sempre digo a você, nós temos uma gratidão muito grande pela Ártica, pelo Peno, pelo Diego,
pelo Rafael, pelo Vinícius, que foram as pessoas com quem conduziram essa jornada e fizeram com que essa jornada fosse a melhor possível. Só digo a você que está vendo essa entrevista, esse bate-papo, melhor dizendo, o seguinte, se tem interesse em buscar alguém, vá com alguém preparado. Se você for só, vai dar certo não. Boa. Obrigado, Valeu, amigo. Valeu. Valeu.